Você falou em formar cooperativas. Uhum. Há pouco tempo nós tivemos aqui o subsecretário de Economia Solidária. E ele falou assim, que eles têm projetos para incentivar os pequenos, né, a se unirem para, enfim, buscando não só a renda como social. Só que uma coisa que ficou aberto foi a questão dos recursos, né? É difícil você conseguir uma linha de crédito, até porque o banco ele analisa o risco. E o risco para quem está começando é muito grande, se não tem treinamento. Então, com certeza. O senhor conhece... Como sair disso, né? Como sair disso? O senhor conhece alguma alternativa para o pequeno conseguir mesmo? Parece que... Quer dizer, parece não. A nossa presidenta Dilma está criando, disse que vai abrir nos bancos, nos nossos bancos, né, linhas de créditos para esses pequenos. Mas se não tem essa formação, eles vai chegar em 1 ano, 2 e eles não vão conseguir. Olha só, é importante a gente fazer essa colocação, é muito oportuna essa sua pergunta, porque ela me dá a chance de dizer que quando se fala em micro e pequeno, hoje ainda é uma coisa irrisória. Se você tomar por base que hoje o BNDES está estudando a proposta de financiar a fusão entre o Carrefour e o Pão de Açúcar, quando as duas empresas têm todas as condições de buscar esses recursos de uma outra forma, no mercado nacional, no mercado internacional, e por que o povo brasileiro tem que financiar isso? Esse dinheiro tinha que estar para esse pipoqueiro que nós estamos mencionando. Vamos gastar dinheiro em divulgar esses programas para que essas pessoas venham, passem a contribuir para o INSS, como é a proposta da lei do empreendedorismo, venham e passem a recolher impostos e agreguem valor à sua vida, melhorando a qualidade da sua vida. Então nós temos hoje, se nós pegarmos o percentual dos recursos do governo, aí entendido os bancos e as agências de desenvolvimento, é um percentual extremamente concentrador em poucos grandes grupos. Agora, quando se fala em número de contratos, não, a micro e pequena empresa tem tantos mil contratos nos últimos tantos anos. Mas veja o volume de recursos desses milhares de pequenos contratos com o geral, por exemplo, um desse que vai financiar a fusão desses dois grandes grupos, que é uma geração, uma formação de mais um monopólio. Já não bastasse o da Nestlé com a Garoto, já não bastasse vários outros, a Ambev, já não bastasse a concentração do recurso, que hoje é uma das coisas que mais prejudica o desenvolvimento do país. Você hoje vê o BNDES para financiar um grupo que tem todas as condições de não precisar desse dinheiro. Então existe uma dicotomia, existe uma diferença muito grande entre o que é anunciado e o que efetivamente é feito. E a gente vê isso na lógica que está disponível. Um churrasquinho, um cara que vende um churrasquinho na esquina, ele não sabe nem o que é empreendedorismo. Separar a maior parte para o grande. Exatamente. E o pequeno. Então, eu até defendo que se criasse a figura do agente empreendedor, que era o cidadão que ia lá bater a porta do pipoqueiro, ia lá bater a porta do churrasqueiro que fica na rua, tá certo? De dizer, o senhor tem condições de melhorar a sua churrasqueira, o senhor tem condições de melhorar a qualidade do tratamento que o senhor dá para a sua carne, o senhor tem condições de pagar o INSS e usufruir dos benefícios da Previdência e buscar esse cidadão para que ele possa efetivamente encontrar não só a renda, mas a sua inclusão social, a sua cidadania. Um dado que eu achei bem curioso é que, assim, historicamente, a mulher é a que mais empreende no Brasil. Mas por quê? Será que
seria pela renda, que a gente ainda ganha menos, né, que a maioria dos homens, mesmo ocupando o mesmo cargo. Será que seria por isso? Eu acho que não. Eu acho que a mulher já é acostumada ao desafio até da maternidade, que é um dos maiores desafios, você gerar um outro ser. Então eu acho que a mulher, ela chama para si a responsabilidade de muita coisa. E hoje o percentual de mulheres que são chefes de família é muito grande. Prova é que elas dizem para o resto da humanidade que elas não precisam de ninguém para sobreviver, para criar sua prole, para se desenvolver. E eu acho que nesse contexto ela se insere como empreendedora. Ela é uma empreendedora nata. Eu acho que o primeiro empreendimento da mulher é a maternidade. É verdade. E quanto à informalidade? Qual a vantagem de sair da informalidade, no caso, e ser registrado? Na verdade é o seguinte, como a geração de renda se dá através do organismo parecida daquela história do ovo e da galinha. Se eu pago imposto, eu gero renda. Se eu gero renda, eu posso distribuir através do Estado essa renda. Tá? E essa qualidade de vida que eu gero com a melhor distribuição dos impostos, vai favorecer quem está pagando o próprio imposto. Então, você hoje ser um pequeno empreendedor formal, você tem todas as vantagens. A primeira é a tranquilidade de saber que você está fazendo a coisa correta. Tá? Que é ético antes de mais nada, tá certo? Você procurar fazer as coisas corretas. E, em segundo, você vai poder ter acesso a informações do tipo, se ele é sai da informalidade e transforma numa pequena empresa, ele vai ter que abrir uma conta num banco. A partir daí, ele já começa a ter acesso a um nível de informações muito grande. Ele já se inclui nessas pessoas que, de alguma sorte, têm uma qualidade de informação maior do que aquele que fica pensando só na própria sua sobrevivência. Comprar a carne no supermercado, comprar o espetinho, preparar aquilo tudo, o carvão, ir para o meio da rua, vender e tal, voltar para casa. Ele não tem acesso a esse outro lado do mercado, da estrutura da sociedade. Mas em contrapartida, ele está lá vendendo a sua pipoca, recebe e consegue sustentar a sua família. E aí ele sai da informalidade, não tem como administrar, não tem instrução suficiente para administrar, e aí em poucos anos ele vai à falência. Mas aí é o seguinte, no momento em que ele decide ir para a formalidade, ele começa a ter acesso a essas informações. Então ele começa a ter acesso a esses cursos preparatórios, ele começa a ter acesso a uma série de informações que vão balizar o seu dia a dia, vão dar uma gama de conhecimentos que ele vai precisar para saber, como, por exemplo, que tem dia que você vende menos, tem dia que você vende mais, por isso você tem que ter um fluxo de caixa. Você precisa ter o capital de giro, sabe? São palavras que passam a ser familiares a partir do momento que você busca, de alguma forma, essa formalidade. E você, se inserindo nisso, você tem uma outra visão. Não é só despesa, você também tem vantagens. Porque você passa a ter acesso não só ao crédito, mas ao nível de informações que eu acho que no momento dessa organização dos novos empreendimentos, ela é da maior importância. Mas até alguém chegar para ele e explicar tudo isso, é um longo passo. Né? Com certeza. Isso volta ao que a gente começou a falar, que é a falta de informação desses programas que são bons, diga-se de passagem. A lei do empreendedorismo é extraordinária, é fantástica. Você inclui as pessoas no mercado, tá certo? Ela tem direito a ter um empregado, tá certo? Ela vai passar a contribuir para a Previdência, vai ter um mínimo de imposto e vai ter uma série de vantagens, até na questão contábil na apresentação dos documentos, dos formulários, a simplificação da sua vida enquanto empresário.
completamente diferente de você entrar no normal, quando você tem que ter um contador, tem que ter toda uma estrutura montada para você poder ter essa atividade em curso. Então, o que falta, para mim, aí sim, o projeto é muito bom, agora ele precisa chegar ao público-alvo. Bom, nós estamos chegando ao fim e eu queria encerrar com uma pequena comparação entre o empreendedorismo individual e a economia solidária. No caso, a economia solidária, mas são cooperativas, e o empreendedor individual é para se tornar um empresário mesmo, sozinho, visando somente o capital. O que você acharia melhor? Ele se associar a uma cooperativa, esse pipoqueiro se associar a uma cooperativa, ou ele partir sozinho, tentar um crédito e tentar aprender na raça, né? Já que não tem instrução, então ele vai aprender na raça. Na verdade, para um patamar do micro, até o patamar do micro, é da maior importância a economia solidária. Porque ele agrega valor à atividade econômica. Tá certo? Então, ele não só é aquela relação do lucro-sobrevivência, não. Ele tem algo mais que pode ser incorporado a essa atividade que vai melhorar a sua qualidade de vida. Então, essa é a grande vantagem da economia solidária. Por exemplo, se eu monto uma cooperativa de catadores ou de recicladores de lixo, tá certo? Eu posso alfabetizar essas pessoas na cooperativa. Eu posso criar subatividades dessa cooperativa. E eu acho que essa é a grande diferença que faz entre o empreendedor individual e aquele solidário, porque ele divide a responsabilidade com muita gente. Obrigada. Bom, nós estamos chegando ao fim. Hoje nós falamos com o Higino França, ele é empresário, então ele falou um pouquinho de como foi a carreira dele, deu dicas para quem está querendo começar, mas ainda tem muitas dificuldades, e falou um pouquinho, né, aproveitamos que estamos na Semana do Empreendedor Individual, que está acontecendo na Ceilândia, inclusive termina amanhã. Então, quem não conseguiu ir, ainda há tempo. E gostaria de aproveitar também para dar a palavra para ele se apresentar, que vai ser nosso próximo comentarista nos próximos programas. Na verdade, é uma oportunidade que eu estou tendo aqui, né, de poder expressar as minhas opiniões nos futuros programas, ou seja, nós vamos nos ver às sextas-feiras, né, com reprise às terças-feiras às 8 horas da manhã. A gente vai estar fazendo um bate-bola com o entrevistado, ou seja, nós vamos fazer um comentário em cima daquilo que está sendo alvo da entrevista que vai acontecer a cada terça-feira, e eu espero contar com você na próxima terça-feira. Próxima sexta. Então vamos encerrar aproveitando quem pegou o programa pela metade ou acabou de ligar a TV, você pode acompanhar a nossa reprise na quarta-feira, 8 horas da manhã. E toda sexta-feira, 7h30 da noite, estaremos aqui. E acompanhe também pelo blog, que é bsbdefrente.com.br. Obrigada.